propriedades das raízes da equação biquadrada. Que propriedades são essas? Como eu tinha falado para vocês em outra aula, o que acontece quando eu somo as raízes da equação biquadrada? O que acontece quando eu multiplico as raízes da equação biquadrada? E o que acontece quando eu somo os quadrados das raízes da equação biquadrada? São essas três propriedades que a gente vai trabalhar aqui agora, beleza? Está no teu livro na página 98. Aqui agora eu vou descrever de uma forma resumida o que vai acontecer. Então preste atenção. Vamos considerar uma equação biquadrada aqui. Preste atenção, olha. A equação biquadrada, ela tem esse modelo. A x elevado à quarta, né? Mais bx, aí o x aqui tem que estar elevado ao quê? Ao quadrado, né? Mais c igual a zero. Beleza? Esse é o modelo da equação biquadrada. Galera, a gente sabe que o a aqui não pode ser o quê? Zero. Mas a, b e c são coeficientes reais, a única diferença é que o a não pode ser zero aí. Para ser uma equação biquadrada, isso tem que acontecer. Mas vamos ao que interessa. Como é que eu resolvo essa equação? Resolvo essa equação, de uma forma geral, eu resolvo ela fazendo uma mudança de variável. Porque a equação nesse modelo, né, como da biquadrada e os outros que a gente viu, que aqui é o número par, isso aqui é a metade, né? Isso aqui é 6, aqui é 3, isso aqui é 8, aqui é 4. Equações desse modelo são redutíveis ao segundo grau. E eu consigo resolver esse tipo de equação fazendo uma mudança de variável, certo? Então, vou pegar aqui, ó. O que a gente faz? É isso que a gente faz, ó. Pega esse x elevado à quarta e escreve ele sendo o quê? Assim, ó. Ax ao quadrado. Não é isso? Mais bx ao quadrado mais c igual a zero. E eu fiz o que com vocês? Peguei esse x ao quadrado aqui, ó, e aqui, e troquei por uma variável, outra variável. E a gente chama de variável auxiliar. Eu vou usar aqui y, certo? Então, eu substituo o x ao quadrado por y. Fazendo isso, a minha equação fica como? Aí no lugar de x ao quadrado aqui, eu coloco y. Vai ficar então y ao quadrado. Y ao quadrado mais b. No lugar de x ao quadrado, y mais c igual a zero. E aí, veja. Eu tinha uma equação biquadrada. Deixa eu tirar esse a diferente de zero, vocês já sabem. Só para dar destaque aqui, ó. Presta atenção. Eu tinha uma equação biquadrada, certo? Biquadrada. E caí numa equação do quê? Segundo grau. Agora, estou ciente que as raízes dessa equação de segundo grau não é as raízes da equação biquadrada. Lá é x, aqui é y. Mas eu sei que quando eu achar aqui o valor de y, eu vou conseguir achar o valor de x fazendo o quê? Vamos nessa. Vem aqui, ó. Quando eu resolver aqui essa equação, aí eu vou achar dois valores para x. Quem são as raízes? As raízes dessa equação dessa aqui, tá? São y1 e y2. Beleza? Ou y' e y2 linhas, mas eu vou chamar de y1 e y2. y1 e y2 aqui são as raízes da equação do segundo grau. Tá claro isso? Beleza? Mas eu quero as raízes da equação o quê? Biquadrada. Beleza, galera? Então, veja. Eu acho aqui as raízes da equação do segundo grau e agora volto aqui para achar as raízes da equação biquadrada. Tudo bem? Tá claro aqui? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu até aqui, sim ou não? Coloca aí, bate-papo, entendeu até aqui? Beleza? Eu estou resolvendo algebricamente. Estou fazendo um processo algébrico para a resolução da equação biquadrada. Na aula passada, você já viu como é que faz ali, ó, passo a passo, né? Como é que eu faço para achar x? Porque aqui eu achei y.
eu retomo o quê? A substituição. Então, após achar y, eu retomo aqui na minha substituição. Porque eu troquei x ao quadrado por y. Se eu quero agora achar y, eu quero voltar para x. Para achar x, eu vou ter que fazer isso aqui. Ó. Posso apagar aqui, esse nome é equação biquadrada. Tá? Todo mundo sabe que isso aqui é equação biquadrada. Mas é importante deixar esse nome aqui, que eu vou precisar usar. Tá? Então, lá vai. Ó. Para achar x, depois de ter feito isso, aí eu faço o quê? Como x ao quadrado é igual a y, temos. Olha aí. Como x ao quadrado é igual a y, temos. Aí. Primeiro valor. X ao quadrado igual a um valor de y que eu achei aqui. Qual foi o valor de y que eu achei? Y1. Então, qual vai ser o valor de x? Mais ou menos raiz quadrada de y1. Beleza? Quem é o outro valor de x? X ao quadrado igual a y2. E aí, como é que fica x? Mais ou menos raiz quadrada de y2. Resumindo, quem são as raízes da equação biquadrada? Olha a lista aqui, ó. Olha a lista. Quem é x1? Quem é x2? Quem é x3? E quem é x4? Quem é x1? Mais raiz quadrada de y1. Quem é x2? Menos raiz quadrada de y1. Quem é x3? Mais raiz quadrada de y2. Quem é x4? Menos raiz quadrada de y2. Alguma dúvida que as raízes são essas? Eu resolvi algebricamente. As raízes da equação biquadrada, veja só, galera, vai ser mais ou menos a raiz quadrada dos valores das raízes encontradas aqui, ó, na minha variável auxiliar. Então, toda vez que eu achar a variável auxiliar, o valor da variável auxiliar, para achar x é só fazer mais ou menos a raiz quadrada. Estou falando da equação biquadrada. Beleza? Agora, quem é y1 e y2? Para deixar muito aí em destaque. Quem é y1 e y2? Y1 e y2 são raízes, ó, da equação do segundo grau. Eu vou precisar que vocês deixem isso aí anotado. Sabe por quê? Porque, como o meu espaço aqui é pequeno, se a gente tivesse em sala, eu ia escrevendo isso até chegar lá no canto do quadro. Porque eu vou precisar retomar para coisas que eu escrevi aqui. Então, eu quero dar destaque a duas coisas aqui importantes. As raízes da biquadrada, olha aqui, ó. Raízes da equação biquadrada. Beleza? Isso aqui são as raízes da equação biquadrada. Isso aqui, ó, x1, x2, x3, x4. Que é representado por quem? Veja, a partir de agora eu vou representar as raízes da equação biquadrada por mais raiz quadrada de y1, menos raiz quadrada de y1, mais raiz quadrada de y2 e menos raiz quadrada de y2. Beleza? Ou seja, mais ou menos raiz quadrada de y1 e mais ou menos raiz quadrada de y2. Como são 4, eu estou separando aqui. E y1 e y2 são as raízes da equação do segundo grau. Beleza? Não, ainda não. Se foi disponibilizada a aula de ontem, ainda não. Vou disponibilizar ainda, tá? Ainda hoje. Beleza, galera? Então, deixa anotado isso aí. y1 e y2 são as raízes da equação segundo grau. E aqui são as raízes, faltam essa aqui, né? Raízes da equação biquadrada. Beleza? Vou fazer o seguinte.
Essas informações aqui eu vou colocar lá em cima. Ou eu deixar aqui no cantinho. Eu vou pegar essa aqui e eu vou deixar ali no cantinho. Pode ser? Vamos lá? Vamos aqui. Ó. Vou apagar aqui, tá? Dá o print aí na tela. Dá o print. Pronto. Foi. Isso aqui foi a parte teórica. Para poder você entender o que é que eu vou fazer aqui agora. E as afirmações aqui que eu vou fazer. Então, eu vou pegar essa informação aqui que eu disse, ó, e eu vou colocar aqui no cantinho, que eu vou precisar. Então, y1 e y2, certo? São as raízes da equação do segundo grau. Raízes da equação do segundo grau. Beleza? Já esse daqui, ó, são as raízes da equação biquadrada. Beleza? Tá claro aí, né? Raiz da equação segundo grau. E aqui, raiz da equação biquadrada. Beleza? Deixa quietinho aqui esse carinha aqui, ó. E esses caras aqui também. Pronto. Ficou bonitinho assim, não foi? Vamos lá. Vai começar a brincadeira, tá? Estão pronto? Posso começar? É agora. Primeira propriedade. Primeira propriedade. Soma das raízes da equação biquadrada. Soma das raízes. Presta atenção. Professor, a soma das raízes é menos B sobre A. Ei, isso é na equação do segundo grau, menino. Ela não é. Soma das raízes na equação do segundo grau é menos B sobre A. Agora aqui na biquadrada, estou falando das raízes da equação o quê? Biquadrada, tá? Soma das raízes da equação biquadrada. Vou até escrever isso aqui para deixar bem claro. Apesar de estar escrito já aqui em cima, tá? Mas só para deixar bem claro, é a soma das raízes da equação biquadrada. Beleza? Vamos nessa. Galerinha, acompanha comigo. Se as raízes da equação biquadrada é x1, x2, x3, x4, então seria x1 mais x2 mais x3 mais x4. Não é isso que ele quer? Pronto. Eu quero saber quanto é que dá isso. Aí você vai fazer o seguinte. Vamos ver onde vai isso aqui? Vamos fazer uma troca? Quem é x1, x2, x3, x4? Olha aqui, ó. x1 é mais raiz de y1, x2 é menos raiz de y1, x3 é mais raiz de y2 e x4 é menos raiz de y4. Substituir. Menos raiz de y2, desculpa. Então, vamos lá. Substituindo. x1 é mais raiz quadrada de y1. Não precisa colocar o mais, né? Aqui. Mais x2. Quem é x2? Menos raiz quadrada de y1. Mais x3. Mais raiz quadrada de y2. Mais x4. Menos raiz quadrada de y2. Vamos eliminar os parênteses. Aqui não precisa colocar, né? Aqui, ó. Vai ficar menos. Aqui vai ficar mais. E aqui vai ficar menos. Pronto. Chama o ninja. Eu sou o que você vai chamar o ninja. Olha para isso. Esse cara com esse. Zerou. E esse cara com esse? Zerou. Porque as raízes são simétricas. Você já sabia disso. Então, galera, quanto é que deu isso aqui? Zero. Ou seja, a soma das raízes de uma equação biquadrada sempre vai dar zero. Legal ou não? Veja, você pode fazer essa afirmação que a soma das raízes de uma equação biquadrada sempre vai dar zero. É uma propriedade, beleza? Soma das raízes da equação biquadrada sempre dá zero. Por quê? Porque as raízes são simétricas. E aqui eu provei, ó. Se eu somar tudo isso aqui, né, vai dar o quê? Vai dar zero.
Vai dar zero. Então, está aqui comprovado. Você pode aí deixar anotado essa informação. Ô, professor, não precisava ter feito isso. Era só dizer que as raízes são simétricas. Beleza, eu tenho que mostrar, né? Tem que mostrar que elas são simétricas. Olha aí. Algebricamente, você prova que elas são simétricas. Essa daqui é simétrica com essa e essa daqui é simétrica com essa. Né? Então, são raízes simétricas. 2 a 2. Beleza? Posso ir para a segunda propriedade? Vamos nessa? Segunda propriedade. Soma dos quadrados das raízes. Claro que é da equação biquadrada, tá? Das raízes da equação biquadrada. Deixar bem claro aqui. Então, soma dos quadrados das raízes da equação biquadrada. Ou seja, você vai pegar cada raiz, levar ao quadrado e depois somar. Fica assim, ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Quanto é que vai dar isso? Aí vamos fazer aqui o nosso cálculo algébrico para ver o que vai dar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é fazer uma substituição desse x1, x2, x3, x4 pelas raízes aqui que eu estou representando, tá? Então, vamos lá. Quem é x1? Mais raiz de y1. Vai ficar assim, ó. Mais raiz de y1 ao quadrado. Certo? Mais quem? x2 ao quadrado. Que é quem? Menos raiz de y1. Vai ficar menos raiz de y1 menos raiz de y1 ao quadrado. Mais x3 ao quadrado. Quem é? Mais raiz de y2 ao quadrado. Mais x4. Quem é x4? Menos raiz de y2 ao quadrado. Todo mundo entendeu até aqui, sim ou não? Sim ou não? Se for não, fale aí rapidinho, para a gente poder ver. Eu estou substituindo, tá? x1, x2, x3, x4 pelos valores que estão ali, ó. Beleza? Tudo bem até aí? Vamos lá, galera. Agora é só você se ligar no seguinte. Eu estou elevando ao quadrado. Se eu estou elevando ao quadrado, um radical, você sabe que aquele quadrado entra e elimina... Presta atenção. Oi? Não, isso aqui é a propriedade. Porque a pergunta foi aí, por que você... A pergunta foi essa, por que eu elevei ao quadrado? Porque a propriedade, a segunda propriedade, é a soma dos quadrados das raízes. Então, eu estou somando os quadrados das raízes. É uma propriedade. Aí eu estou justificando essa propriedade em que vai dar. Foi essa a pergunta? Estou elevando ao quadrado porque a propriedade diz que é a soma dos quadrados das raízes. Beleza? Então, eu elevo o quadrado, as raízes e somo. É a soma disso, né? O resultado. Veja. Então, veja, galera, se liga o seguinte. Quando eu elevo ao quadrado, esse expoente aqui, ó, presta atenção, só para ganhar tempo, tá? Esse expoente vai entrar aqui, não vai? E vai eliminar o radical. Todo mundo concorda comigo? Sim? Então, vamos lá. Lá vai. Esse mais ao quadrado vai continuar positivo, não precisa colocar o positivo. Agora, raiz quadrada de y1 ao quadrado vai dar o próprio y1. Concorda comigo? Porque você está fazendo a raiz quadrada de y1 e depois elevando ao quadrado. Beleza, galera? Agora, vamos lá. Mais... Aqui é a mesma coisa. Ó. Vai ficar mais. Por quê? Menos ao quadrado, menos aqui ao quadrado vai ficar positivo. Pode deixar o mais aqui. Raiz quadrada de y1 ao quadrado vai dar o quê? y1. É só cortar aqui a raiz com o quadrado. Aqui, ó, vai ficar mais também, né?
Raiz quadrada de y2 ao quadrado vai cancelar o radical, vai ficar o quê? y2. Mas, por que já garanto que é mais? Porque menos aqui ao quadrado fica positivo. Raiz quadrada de y2 ao quadrado, ó, o quadrado entra, simplifica aqui, ó, e vai ficar o quê? y2. Então, o radical desaparece. Se eu pego um número, certo? A raiz quadrada de um número positivo e elevo a um número positivo, esse cara, a um quadrado, né, vai eliminar aí o radical. Galera, eu estou considerando que esses valores são positivos, assim, na verdade, do valor de y1, y2, y3 e y4. Estou considerando 4 raízes, tá? Que a equação de quadrado tem 4 raízes. Para isso acontecer, então, esse valor de y tem que ser positivo. É isso que eu estou considerando. Beleza? Tudo bem? Porque eu não poderia cancelar aqui se esse meu radical fosse negativo. Vocês sabem disso, a gente já discutiu em sala de aula. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó. Aí, eu vou ter o que aqui, ó? y1 mais y1 vai dar o quê? 2y1. Mais y2 mais y2 dá o quê? 2y2. Galerinha, fator comum, o 2. Coloca o 2 aqui em evidência, fica como? 2 que multiplica y1 mais y2. Pergunta: quem é y1 e y2? y1 e y2 são as raízes da equação do segundo grau. Se liga, não é só dizer que são as raízes, porque x1, x2, x3, x4 também são raízes. Mas x1, x2, x3, x4 são raízes da equação biquadrada. Agora, x1, y1 e y2 são raízes da equação do segundo grau. Alô? O que é a soma das raízes da equação do segundo grau? O que é a soma das raízes da equação do segundo grau? Muito bem, galera. Menos b sobre a. Então, isso daqui vai ficar, ó, 2 vezes menos b sobre a. Ô, professor, você usou a relação de Girard aí, pode? Eu posso usar a relação de Girard aqui porque y1 e y2 são raízes da equação de segundo grau. Então, eu sei a soma das raízes da equação de segundo grau. É menos b sobre a. Multiplicando isso aqui, eu vou ter o quê? Menos 2b sobre a. Resumindo, a soma dos quadrados das raízes da equação biquadrada é igual a menos 2b sobre a. Beleza? É isso aí. Pode ver que está aí no seu livro essa propriedade, assim, afirmando isso. E eu acabei de demonstrar por quê. Coisa linda, né? Tudo bem? Então, a partir de agora, se na equação biquadrada ele pedir a soma dos quadrados das raízes, é só você fazer menos b sobre 2a. Tudo bem? Eu falei menos 2b sobre 2a. Menos 2b sobre a, tá? Menos 2b sobre a. É o costume de falar a fórmula de Bhaskara, a gente acaba falando sobre 2a, né? Mas é menos b sobre a, beleza? Soma aí dos quadrados da equação biquadrada. Das raízes da equação biquadrada. Beleza? Terceira propriedade, última. Posso? Você vê, a gente está discutindo algebricamente o que acontece com as raízes. Aí, o que é legal disso aqui que eu estou fazendo é que se aparece em uma prova e ele pede a soma dos quadrados das raízes, você não precisa achar as raízes. Vai que seja uma equação que seja complicada achar as raízes, né? Se você souber disso, que é menos 2b sobre a, de boa. Senão vai ter que resolver mesmo e achar. Mas a dica que eu dou é o seguinte: resolve algebricamente. Olha como é simples resolver algebricamente, né? É só você considerar o seguinte: se a minha variável, ela é
se a minha variável auxiliar é y, né, eu chamo de y1 e y2, as raízes da equação biquadrada vai ser mais ou menos a raiz quadrada de y1, que vai gerar isso aqui, ó, mais a raiz de y1 e menos a raiz de y1, e a outra vai ser mais ou menos a raiz quadrada de y2, que vai gerar mais a raiz quadrada de y2 e menos a raiz quadrada de y2. Então, se você entender esse raciocínio, você demonstra qualquer coisa em relação a isso aí, tá? Deixa eu responder a pergunta que foi feita aqui. Então, a soma das raízes é zero e a soma do quadrado das raízes é menos 2 vezes sobre A. Isso, exatamente. Alguém aí, não foi quando eu estava resolvendo, estava dizendo que ia dar zero. Não foi? Eu vi. Ah, tá pensando que eu não vi, não? Eu vi. Sabe por que não dá zero? Porque você está elevando ao quadrado. Então, o número negativo... Vê que massa. O número negativo ao quadrado vai ficar positivo. Dá para raciocinar isso, não dá não? Você sabia que dá para fazer isso aqui mentalmente que a gente fez agora? Presta atenção. Todo mundo... Olha, vou ficar na frente de propósito. Presta atenção. Presta atenção para a gente pensar. Eu sei que as 4 raízes são simétricas. Pensa aí. As raízes são simétricas. 2 a 2 elas são simétricas. Se eu somar, essa com essa dá zero e essa com essa dá zero. Morreu. Então a soma das raízes dá o quê? Zero. Primeira propriedade. Vamos para a segunda. Se eu elevar ao quadrado, o que é negativo vai ficar positivo. Entendeu? Por isso que não vai zerar. Porque quando você elevar ao quadrado, nas simétricas zera porque fica o mesmo valor absoluto por sinais contrários. Aí zera. São números opostos. A soma de números opostos é zero. Agora, se você eleva ao quadrado, vai ficar tudo positivo. Tudo positivo. Só que aí onde é que está? Quando eu elevo ao quadrado, eu elimino as raízes. A raiz quadrada, né? Elimino as raízes quadradas. Aí fica assim, ó. Y1 mais Y1, Y2 mais Y2. Ou seja, 2 vezes Y1, 2 vezes Y2. Ou seja, o dobro da soma das raízes da equação de segundo grau. 2 vezes menos B sobre A. Menos 2B sobre A. Legal. Dá para reduzir isso rapidinho. Tá? Agora não vai confundir A dá zero. Não, não dá, porque está elevando ao quadrado. Então o que era negativo fica positivo. Aí você nunca mais vai esquecer disso. Vamos para o produto? Verdade ou não? Verdade ou não que fica fácil de lembrar disso? Quando ela eleva ao quadrado, o que é negativo vai ficar positivo. Então não vai zerar mais. Já sabe que não vai zerar. Agora você tem que se ligar, então, que vai ser o dobro da soma das raízes. Né? Você pode associar, ó, a soma dos quadrados das raízes da equação biquadrada vai ser o dobro da soma das raízes, ó, o dobro da soma das raízes da equação segundo grau, ou seja, 2 vezes menos B sobre A. Vamos apagar aqui, tá? Terceira propriedade. Terceira propriedade. A terceira propriedade você vai ter o produto das raízes da equação biquadrada. Beleza? E aí, ó, preste atenção. Vou fazer o que agora? x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Vamos ver o que isso vai dar? Vamos lá? Quem está curioso? Professor, eu já sei o que vai dar, que meu livro está aberto. Ei, esqueça o livro, vai para cá. Veja, vamos trocar isso aqui por aquelas variáveis ali, tá? Aqueles valores. Vai ficar o quê? Eu vou colocar um mais não, tá, gente? Coloca. Coloca depois a gente elimina. Vai. Vou fazer o jogo de sinal. Mais raiz quadrada de y1 vezes menos raiz quadrada de y1 vezes mais raiz quadrada de y2 vezes menos raiz quadrada de y2. Beleza?
Vamos ver no que isso vai dar. Ó, positivo com negativo fica negativo. Sim ou não? Tá todo mundo aí? Beleza. Aí agora aqui, ó. Raiz quadrada de y1 vezes raiz quadrada de y1 vai dar raiz quadrada de y1 ao quadrado. Concorda comigo? Beleza. Mantém parênteses aqui. Por quê? Porque agora eu vou multiplicar esses dois aqui, ó. Positivo com negativo fica negativo. Raiz quadrada de y2 vezes raiz quadrada de y2 vai dar raiz quadrada de y2 ao quadrado. Eu multiplico o que está dentro. Ó. Y2 com y2, y2 ao quadrado. Mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Y1 vezes y1, y1 ao quadrado. Pronto. Vou eliminar aí agora os radicais. Né? Ó. Expoente igual ao índice. Beleza? Lembrando que eu estou considerando que as raízes aí são o Y1 e o Y2 são positivos, né? Raízes positivas. Então, vamos lá. Vem aqui, ó. Vai ficar o que, então? Menos Y1. O menos está aqui fora, né? E aqui também, ó. Vezes menos Y2. Concorda comigo? Negativo com negativo. Menos com menos. Dá o quê? Dá mais. Vai ficar Y1 vezes Y2. Galerinha, o que é Y1 vezes Y2? Y1 e Y2 são as raízes da equação segundo grau. Então, o produto das raízes da equação segundo grau, muito bem, galera, é o quê? C sobre A. Ah, professor, que massa! Então quer dizer que o produto das raízes da equação biquadrada é igual ao produto das raízes da equação segundo grau. Acabei de mostrar. Aqui, ó. Então aqui também vai ser o quê? C sobre A. Agora isso foi coincidência, porque a gente demonstrou, né? Demonstrou e a gente viu que deu a mesma coisa. Coincidência assim, né? Está demonstrado aqui por quê, tá? Beleza? Quando eu multiplico aqui, ó, vai ficar o quadrado, e aí vai eliminar os radicais e vai acabar ficando o produto do que está dentro, dos radicandos. Que aí os radicandos é tudo justamente as raízes da equação segundo grau. Né? E aí dá C sobre A. Então, enquanto a soma não é, né? A soma das raízes da equação segundo grau é menos B sobre A. E a soma das raízes da equação biquadrada é zero. Já o produto coincidiu, né? Os dois, o produto aí, ó, os dois é C sobre A. Beleza? Alguma dúvida, galera? Fechou. Essas são as três propriedades que você tem que saber sobre a equação biquadrada. É massa ou não é? Tranquilo? As propriedades são isso aí. E na verdade acabou agora, porque vocês têm aí dois exercícios, né? E a questão 66 é assim, determine a média aritmética das raízes da equação. Certo? A média aritmética é você somar tudo e dividir pela quantidade. Isso aqui já dá para dar a resposta. Porque se você somar tudo, vai dar o quê? Ó, determina a média aritmética das raízes da equação biquadrada. A média é somar todas as raízes e dividir por 4, porque são 4 raízes. Vamos ver se a soma vai dar 0 ou ficar 0 sobre 4. Resposta é 0. Teve nem graça. Questão 67. A equação a x elevado a quarta menos 7x possui 4 raízes reais. Beleza? Ele está afirmando que ela tem raízes. Porque é aquilo que eu disse a vocês, ó. Se não tem raízes, aí esse cara aqui poderia ser negativo. Se esse cara fosse negativo, eu não posso cortar aqui. Não posso. Tem que colocar módulo. Então, essas propriedades elas são válidas considerando que a equação tem 4 raízes reais. É tanto que ele avisa lá em cima, né? Supondo que tenha 4 raízes reais. Então, tem que ter as 4 raízes, beleza?
possui 4 raízes. Determine a soma dos quadrados dessas raízes. Beleza? Então, essa equação aí, ao invés de você achar quem é as raízes, se ele quer a soma dos quadrados, você vai aplicar apenas o quê? Menos 2b sobre a. Que foi o que a gente acabou de ver, né? Menos 2b sobre a. Beleza? E uma outra aula eu posso fazer a aplicação de exercícios, certo? Só para a gente aí ver. Mas esses 2 exercícios aí tá simples, dá para você fazer. Tão simples aí, dá para fazer, tá? Depois eu coloco alguns exercícios na sala Google, puxando um pouquinho mais para essa questão de propriedades. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Fechou aqui? Beleza. Depois vamos ter uma aula só de exercícios, tá? De equações biquadradas. Beleza? Marca essa aula aí para estar junto. Bye, bye. Beijo no coração. Foi massa a aula hoje, tá? Essa questão algébrica, discussão. Vocês crescem muito quando você estuda isso, tá ligado? Inserir C e A. C e A, no caso, o C e o A é os coeficientes da equação biquadrada mesmo. A equação biquadrada, ela não é assim, ó. AX à quarta mais BX ao quadrado mais C. Olha aqui, ó. O C e o A. É só ver no modelo da equação biquadrada. Entendeu? Vou lá. Bye, bye.